Salve, salve, nação tricolor, Super Bahia, Bahia na Europa chegando, fala nação, 24 de fevereiro de 2026, desculpa o atraso, a gente estava no estúdio, mas teve imprevisto, mas começamos, estamos aqui firme e forte. Amanhã não tem Fala Nação, não tem Super Bahia Night, amanhã tem aquecimento, super aquecimento do jogo mais importante do Bahia na temporada e também hoje vamos falar de Campeonato Brasileiro da rodada que começa amanhã também. Vamos estar repercutindo a rodada que vai ter 7 jogos na rodada número 4 do Brasileiro. Vamos repercutir também a rodada da Libertadores, da segunda fase. Vamos passar aqui pelos os confrontos também. Vamos falar de notícia de Bahia. Tudo isso só começando agora de tarde, aquela uma horazinha de programa bem dinâmico e com vocês, claro, interagindo com vocês o máximo possível. Então, de antemão, deixe aquele likezinho, se inscreva nos canais aqui para fortalecer as nossas plataformas e deixe aquele like nas duas plataformas, se inscreva nos canais e é isso aí. Washington, boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos aí. Estamos juntos aí nessa live maravilhosa, Bahia na Europa, junto com Super Bahia, vivendo essa expectativa, né, de o Bahia entrar em campo amanhã contra o Rings e tentar uma classificação para a próxima fase da Libertadores. É, um jogo que está muito cheio de expectativa, muito cheio de ansiedades, né? É claro que o Bahia, no primeiro jogo, sofreu um revés e agora vai tentar a sorte, tentar a competência, tentar tanta coisa aí no palco da Arena Fonte Nova amanhã. Eles vieram com alguns torcedores, viu? Já vi ali umas imagens aí do avião, a galera querendo conhecer Salvador, né? E aí é bom a gente recepcionar outras torcidas, é porque ele conhece a Bahia, conhece o Brasil, conhece o Bahia, né? Então é isso aí, galera. Vamos torcer, vamos colocar aquela energia positiva para que nosso clube possa fazer 2 gols de diferença e conseguir a classificação. É isso aí, Fábio. Vamos deixar um forte abraço aí para o Henrique Oliveira, uma galera que está chegando aí na live, a audiência é rotativa, vai chegando, vai deixando o like, deixa o seu comentário, fale sua expectativa do jogo de amanhã, qual o placar, como é que é. Valeu? É isso aí, tamo junto, Fábio. Vem aqui, vamos que bora. Beleza, beleza, beleza. Galera, vamos começar o seguinte: a gente vai começar a primeiro a falar do. Você prefere o Brasileirão ou Libertadores, Washington? Começar a falar de qual? Fábio, a gente está bem próximo da Libertadores, né? Vamos entrar no clima da Libertadores, depois a gente faz aquele apanhado com o Brasileirão. Beleza, beleza. Então, eu vou divulgar aqui a tabela dos jogos que vão ter. E muito importante esse jogo do Bahia. Por que, Fábio, é muito importante? Porque é o jogo que vai decidir o torneio internacional do Bahia, né? Então, aqui tá os confrontos. Vê se ficou na tela direitinho aí, deixa eu ver. Como tá Ficou, direitinho, tá ficou, viu, Fábio? tranquilo. Dá para a galera ver, então vamos lá. Eu vou passar para outra tela, talvez minha imagem congele, mas a voz vai estar saindo ok. Se estiver saindo ok, você me dá um alô, viu, Washington? Tá boa? Tá legal. E a galera for chegando aí, deixando o like aqui. Para isso, eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui embaixo aqui, ó. Galera, vamos deixar o like. Deixa o like que ajuda muito a nossa plataforma. Henrique Oliveira, menino de Cajazeiro, chegou junto com a gente aqui, como o Washington falou. Chega junto aqui no Fala Nação, Bahia na Europa, Super Bahia, Bahia na Europa, com Fala Nação, o programa seu de todas as tardes, menos dia de jogos, né? Dia de jogos a gente não tem o Fala Nação porque entra sempre normalmente o aquecimento. Então vamos falar aqui de Libertadores. Libertadores tem jogos quinta-feira, tem jogo hoje também, né? Hoje o jogo que tá claro, não interessa ao Bahia, não interessa. É o Independente de Medellín, né? Às 21h30 com o Liverpool do Uruguai. Inclusive, eu acho que o Bahia já enfrentou
o Liverpool do Uruguai numa Sul-Americana que foi disputada aí um tempos atrás, quando era associação. E também na quinta-feira temos Guarani do Paraguai e Juventude. O primeiro jogo, Juventude e Guarani do Paraguai, foi um 0-0. Então, o Guarani vai disputar em casa. Outro, um empate no tempo normal, vai disputar no pênalti. O Liverpool perdeu em casa do Independente Medellín por 2-1. O Independente Medellín joga em casa por um empate para passar para a próxima fase, para enfrentar o Uruguai do Paraguai ou Juventude. Né? Aí vem a chave que interessa ao Bahia. O Desportivo Táchira, Juscelino na área também. O Desportivo Táchira perdeu para o Tolima de 1-0 em casa. E aí vai jogar, o Tolima joga em casa, joga pelo empate para passar para a próxima fase, para enfrentar a Bahia ou Orringues. O Bahia perdeu, como todo mundo sabe, para o Orringues de 1-0. Então, são 180 minutos de decisão. Os primeiros 90 estamos perdendo de 1-0. Precisamos empatar e virar o jogo, né? Então precisamos de 2 gols para poder levar a nossa classificação e levar para o nosso torneio internacional na temporada. Esse é o jogo mais importante do Bahia na temporada, o grau de importância. O grau de muita importância. E isso deve ser cobrado aos jogadores, à diretoria e todo mundo. Eles mesmos vão se cobrar lá dentro para poder ter essa importância. Aí passando mais aqui com mais duas chaves, né? Vou levantar aqui. É o 2 de maio com o Sport Cristal, foi 2-2 na casa de 2 de maio. O Sport Cristal joga em casa, tem que vencer, mais um empate a decisão nos pênaltis. Carabobo e Huachipato. O Carabobo deu 1-0, joga fora de casa, mas joga pelo empate para poder seguir na turno. O Barcelona de Guayaquil, em casa, perdeu do Argentino Júnior por 1-0. O Argentino Júnior joga em casa com o Barcelona de Guayaquil por um empate. Olha no privado aí, Juscelino botou aqui a mensagem, se não falha a memória, o Bahia perdeu para o Liverpool do Uruguai na Fonte Nova 4-0. Não, não foi Liverpool, não. Foi Independente. Aquele Papa Títulos que a gente jogou que perdeu de 4-0. Eu acho que a gente ganhou do Liverpool. Só pesquisando aí, se você tem um computador rápido, pesquisa aí Sul-Americana, Bahia e Liverpool, confronto, Washington. Liverpool do Uhum. Uruguai, que vai dar o resultado. Eu acho que o Bahia tomou uma goleada na Fonte Nova, foi do Independente da Argentina, que era o Papa Títulos, né? Um time que tem bastante título até de Libertadores e tudo. Se não me falha a minha memória. O Nacional do Potosí deu 1-0 na altitude em cima do Botafogo. O Botafogo joga como o Bahia precisa empatar e virar o jogo. Precisa de 2 gols para levar o jogo sem pênalti. Se ganhar de 1-0 ou um gol de diferença, vai para os pênaltis. Isso aqui a gente passando pela Libertadores. A gente pode aumentar aqui o confronto do Bahia, né? Deixar o confronto do Bahia em tela, que é o que nos interessa amanhã aqui. Vou deixar em tela e a gente volta aqui. Joselito Pereira Dias, também chegando com a gente aqui. Deixa eu ver aqui no privado, você viu lá? Pesquisou aí? Se a memória não me enganar, o Bahia perdeu para o Liverpool do Uruguai na Fonte Nova por 4-0. Eu acho que te enganou. Estou pesquisando Eu, aqui, velho. pesquisou? Quando o Washington Peraí. pesquisa, eu vou falar dessa importância desse jogo amanhã. Velho, galera, é um jogo extremamente difícil. Ó, ele botou aqui, ó. De que ano foi? 7 de abril de 2019. 1-0, o Bahia tomou do Liverpool. Mas e o jogo de lá? Porque é um jogo ida e volta, né? Se eu não me engano. Juscelino está pesquisando aí, veja isso. O de volta eu não sei quanto foi, entendeu? Eu até olho aqui rapidinho. Uhum. Liverpool, Uruguai.
Pois é, rapaz. Versus Bahia. Galera, espere só um pouquinho aqui que a gente já vai ver, resumindo isso aqui. Não passa aqui, não tô. Não tô vendo aqui o jogo de volta, só passa esse jogo. Que o Bahia perdeu em Salvador, mas não, o jogo de volta. Histórico. Pronto, vamos lá ver aqui. Por enquanto, vá. Quer falar alguma coisa aí, Washington, enquanto eu tô dando uma Não, olhada aqui não, não, de rapidinho? boa. A gente está aqui, né? Você foi fazer uma pesquisa sobre Eu quero ver o jogo de lá. Quanto foi? do de lá, Foi 0-0. A gente empatou lá e perdeu na Fonte Nova de 1-0, fomos eliminados. mas A sobre esse gente, jogo. a gente perdeu, não, aliás, é ao contrário. Na Sul-Americana, a gente tomou 1-0 do Liverpool em casa, no 7 de fevereiro de 2019, e perdemos 21/2 de 2019. A gente empatou 0-0 lá. A gente perdeu em casa, é o confronto histórico que a gente tem. Entendeu? É, Pronto. mas Então, tá alientado. Eu pensei que a gente tinha ganho deles. E a gente não ganhou PN nenhuma. Eita, que a buzinada chegou aí. sim, chegou aqui nosso amigo Juscelino. Fica à vontade, Juscelino. Deixa eu tirar aqui a. Só para dar uma informação. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa Boa noite. noite, Washington. Boa tarde, Boa tarde. Fábio. Boa tarde, pessoal do chat. Só para dar uma informação. Está se especulando muito e muito hoje sobre a possível contratação do goleiro da Portuguesa pelo Grupo City para o Bahia. Só que isso foi uma informação dada por Neto ontem. E Que a gente, você até ontem pesquisou à ontem à noite, noite, né? eu fui pesquisar ontem à noite e postei para quem estava nos acompanhando aqui. Não existe nada de oficial em relação a Bruno Bertinato e Bahia. Nada. Inclusive, a notícia que nós pegamos ontem, divulgado pelo próprio GE, que também não é certeza de ser a verdade, mas pelo próprio GE, é que a Portuguesa estava emprestando Bruno Bertinato ao Mirassol. Esperemos, aguardemos as notícias se confirmarem para ver. Não vamos ficar naquela situação de ansiedade, porque o Bahia contratou goleiro, até agora não tem nada de confirmação, nada de verdade nisso. O Neto, como chamam, craque Neto, trouxe essa informação que não foi confirmada no programa dele, Apito Final. E não foi confirmado em nenhum meio de comunicação. Eu acho que Somente. o Bahia não vai contratar nenhum goleiro, não, velho. Se ele Fábio, tiver de resolver, ele vai resolver João Paulo, né? Eu até poderia dar crédito a isso, porque João Paulo tem contrato até o final até junho. Até junho. Então, se ele fosse contratar, o Bertinato tem 27 anos, é mais jovem do que o João Paulo, mais jovem do que o Ronaldo. Eu até poderia dar crédito a isso, mas pelo fato de que o contrato de João Paulo termina no meio do ano.
pode ser que esse contrato seja estendido até o final do ano, porque eu não sei se ele, jogando no Bahia, se ele estaria apto a jogar no Santos no segundo turno. Até porque o Santos tem um goleiro, a não ser que o Santos venda o seu goleiro, o goleiro titular é o que está lá. Eu acho que ele vai ter que trabalhar bastante, melhorar bastante, voltar a ter ritmo de jogo para poder ele pegar um titular. Ele é um bom goleiro, mas a gente sente que ele está fora de ritmo, sem explosão, né? E Mas, isso veja só vai bem, pegar jogando, né? o canal do Bara dá como de acordo com. Olha como é que ele traz a notícia. De acordo com o craque Neto, o Bahia contratou Bruno Bertinati, goleiro da Portuguesa. O Barbaço. De acordo com o craque Neto, o Bahia está negociando a contratação do goleiro da Portuguesa. E só tem um que fala está contratado, que eu também, que me perdoe a pessoa, mas eu acho que ele cava muito clique com esse tipo de notícia do jeito que ele dá, que é Tom Bahia, que já dá como contratado. Eu não vi Leiro falando, eu não vi o Pulco falando, eu não ouvi Márcio Martins falando. Ontem, inclusive, eu vi a resenha do Puco, ele fala que acha difícil trazer goleiro agora. Entendeu? Eu não ouvi. E são especulações muito mais para se ganhar likes Clickbait. do que notícias confirmadas ou possibilidade de notícias corretas. Eu particularmente, eu vejo com pouca necessidade de goleiro que traga agora, tá? Eu não vejo a possibilidade de trazer goleiro. Você viu que ontem, quando saiu essa especulação no chat, eu fui buscar logo uma informação, e a informação que a gente teve, mostrei aí do GE, é que a negociação do Bertinato seria com o Mirassol. E a galera, para você entender, a galera vai deixando lá, que eu sei que está rotativo, tem muita gente aberta, a gente começou um pouco mais tarde. Hoje a galera vai ter o Super Bahia Night ao comando de Jair, está confirmado às 10h30 da noite. Confirmação ao comando de Jair. Eu vou ver quem vai vir mais da bancada para dar uma força, né? Porque é ruim o cara fazer só porque pode ter uma queda na aparelhagem. Isso. E terminar perdendo a live. Então a gente vai. Será que o velhinho vai aparecer hoje? Não me falou nada. Eu já passei mensagem para ele, ainda não me respondeu. Ele está muito nervoso. Mandar um calmão para ele com suco de maracujá. O velhinho está demais. Eu acho que se você mandar uma caixa de Cialis para ele, resolve a impaciência dele. Tá difícil. É fácil com não quer ouvir o professor reclamar. Ontem você teve que intervir e ser o juiz de paz ontem. Ontem eu tive que entrar numa de realmente mediador. É verdade, você foi o juiz de paz ontem. Eu estava assistindo a live hoje e digo, rapaz. Porque eu vou te contar, e quando ele entra numa. E eu nem apertei a mente dele. Eu nem apertei a mente dele direito, entendeu? Mas quando ele entra num debate direto, e não é só com o Fábio, não, comigo também tem acontecido. Quando ele entra num debate direto, a opinião dele é a que tem que prevalecer. Ele ainda está querendo ensinar o pessoal a como torcer pelo Bahia. Como é que ou então como colocar mensagem no chat. É difícil, né? Cada um bota do seu modo. Cada pessoa torce do seu jeito, né? Tem gente que quando pede se irrita tanto, procura tanto defeito que acha defeito até onde não tem, entendeu? E tem gente até que fica chateado e não quer ouvir nada. Fábio, eu vou dizer ele o seguinte: é melhor o cara vir falar abobrinha aqui do que bater na mulher, pô.
Às vezes é porque nego usa os programas de esporte até para desabafar, né? Exato, para tirar o Para dizer o peso que ele do. acha, que não acha de futebol. Exato. Porque futebol, política e religião não se discute, porque cada um tem sua opinião, tá? Então, isso eu desde pequeno eu sei. Então, futebol, eu acho que cada um tem que respeitar, né? Você tem que ter o bom senso para respeitar a opinião dos outros. Mesmo que eu não concorde com a opinião de Juscelino, com a de Washington, mas a gente se respeita mutuamente para seguir em frente, entendeu? Claro, Como o Juscelino, às vezes, não concorda com o que eu falo, mas isso aí o que tem eu que ter disse o respeito. ontem. Nem tudo eu concordo, mas eu tenho. Ele tem o direito de dizer da forma que ele quer. Mas é isso. Mas como eu vinha dizendo, esse Deixa eu ir jogo aqui, talvez eu é. volte. Tá bom, tá Fala, bom. beleza. É extremamente o jogo do Bahia do ano. Por quê? Porque eu já disse, é o jogo que vai dar o torneio internacional para a gente jogar na temporada. A gente não tem outro resultado não interessante a não passar de fase. Passando de fase, a gente garante o torneio internacional. Aí precisamos passar da terceira fase para garantir a Libertadores. Claro que é o mais interessante para Evolução. a palavra evolução do Uhum. Bahia, teoricamente de temporada a temporada. O interessante é que a gente consiga disputar seguidamente a Libertadores por 2 anos seguidos. Isso é interessante. Não começar a disputar a Libertadores e ir para a Sul-Americana. Também isso, ideal é disputar a Libertadores. E isso ter que cada ano a gente dispute para ir pegando casca. E quanto mais tempo a gente disputar, mais tempo, mais chance de a gente ganhar o título ficar, porque você está disputando todo ano esse torneio, que não é um torneio fácil de conquistar, mas também não é tão difícil de conquistar também. É o meio termo, é você ter o time encaixadinho, time que consiga fazer jogos de mata-mata interessante, né? Porque jogos de mata-mata é que vai decidir. Você tem a fase de grupo que é um jogo lá, um jogo cá, mas você tem que considerar que é mata. Então, para você considerar que é mata, você tem que ganhar todos em casa e tentar empatar fora, para você ter sucesso na fase de grupo e alcançar uma situação benéfica quando você for para o mata, para as oitavas de finais, quarta de finais, semifinais, entendeu? Você precisa ter isso para a gente tentar chegar longe. O ano passado a gente não conseguiu passar da fase de grupos. Então a gente precisa primeiro ter o objetivo de ir para a fase de grupos, depois o segundo objetivo do torneio internacional é conseguir passar da fase de grupo para disputar os mata-mata, né, que é os playoffs. Né? Então, isso tudo. Porque a gente não conseguiu e a gente foi disputar o playoff da Sul-Americana, também não conseguimos ficar. Né? E por isso que a gente não pode chegar e confirmar. É fácil porque o professor amenizou o ano passado, quando a gente saiu da fase de grupos. Por que você está citando o professor? Porque ele falou aqui em live, eu estava na live. Né? Então, isso gravou. Ele falou que foi bom o Bahia ser eliminado da fase de grupo, porque aí o Bahia, na Sul-Americana, só tem time pereba, tem a obrigação de ser campeão. E não foi isso que a gente viu. O Bahia não conseguiu passar do América de Cali, né? E ainda teve problema com o Everton Ribeiro, que foi expulso. Ainda não teve Everton Ribeiro no jogo de ida contra o O'Rings, né? Porque estava cumprindo suspensão de 2 jogos. Ainda prejudicou por tabela. Então a gente precisa amadurecer o time ficar mais consciente desse torneio. Então, para isso acontecer, a gente tem que praticamente todo ano estar disputando esse torneio aí, tá? A galera ainda não chegou em peso aqui no chat, mas a gente vai ler aqui, ó. Joselito, esqueça isso, lá ele, meu filho. Ele já deixou o like aqui nos canais. Deixa o like aí nos canais para fortalecer. A galera, vamos deixar o like aí para fortalecer. Eu sei que tem poucos likes, né? Temos só 15 likes aqui. Vamos tentar bater essa meta de 50.
para 50 falta 35, então vamos lá, 35 likes para a gente cumprir a meta aqui. Henrique Oliveira chegou junto com a gente aqui, a gente já vai falar de Brasileirão, a gente vai falar de Libertadores aqui, depois vamos entrar no segundo terço aqui de Brasileiro, passar pela rodada, né? Ver como a tabela tá. E amanhã a gente vai trazer muito mais, 2 horas de live amanhã, do superaquecimento da Libertadores da América aqui, entre Bahia e O'Higgins, jogo na Fonte, o jogo mais importante do Bahia na temporada. Repito, o jogo mais importante do Bahia na temporada é esse jogo de amanhã, Bahia e O'Higgins. Ah, Fábio, porque nego, a gente não passando, vai virar uma tragédia, um caos, vai ser muito complicado, né? Então a gente precisa passar para a gente ter o nosso torneio internacional aqui. E Joselito Dias Pereira chegou aí também junto com a gente, já deixou o like aí. Galera, vai chegando e deixando o like aí para fortalecer. E aí, Washington, desse confronto, expectativa tua? Pois é, Fábio. Como eu falei no início da live aí, né? A gente enxerga um jogo bastante decisivo. Você falou que é o jogo mais importante, né, diante da importância que é essa competição, a importância do desempenho que o Bahia tem que ter em campo, que aí o Bahia vai ter que reverter um placar, né? O regulamento pede isso para que o Bahia obtenha sucesso. Não basta apenas vencer de um gol, porque aí vai para os pênaltis, aí vai tentar a sorte, né? O competência, sei lá, muita gente enxerga pênalti, sorte, outros competência, mas é uma decisão complicada. Mas para que o Bahia obtenha sucesso, tem que ter 2 gols de diferença, né? Contra um time que lá no Chile mostrou bastante dificuldade, né? Apresentou bastante dificuldade ao Bahia. O Bahia não conseguiu fazer suas jogadas tradicionais ou aquelas jogadas que o torcedor vinha se acostumando, né? Mesmo que eram no Campeonato Baiano, o Copa do Nordeste, o Brasileirão, mas o Bahia foi totalmente diferente. Foi um jogo atípico. Até porque muita gente, inclusive eu, enxergou esse time aí como um time fraco. Um time que o Bahia ia vencer. Não ia jogar, poderia até jogar mal, mas ia vencer. E aconteceu totalmente o contrário. O Bahia jogou mal e ainda assim perdeu. Mas foi um jogo atípico mesmo. E, além disso, teve a questão do juiz, né? Claro que a gente não vai atribuir a totalidade do desempenho do Bahia na questão da arbitragem ali, mas influenciou no desempenho em campo. O time não ficou nervoso, pode até, como o Fábio acha aí, que não influenciou no gol, mas no desempenho ali em campo, o nervosismo, sim, acaba atrapalhando. Agora amanhã tá aí, né? O Bahia tem que mostrar, né, se realmente tá valendo a pena e se realmente o projeto é esse mesmo com relação a jogadores. Porque é um teste, né? Eu não vou nem dizer uma prova, é um testezinho aí, porque a gente tem uma maratona aí que é o Brasileirão, tem Copa do Brasil, e jogar contra o Rings é um teste aí que a gente pode ter quando enfrentar esses desafios, essas barreiras aí, se realmente o Bahia tem capacidade, tem casca, tem raça de pegar e virar um jogo, né? Porque imagine só, contra esse time aí que a gente entende que não joga muita coisa, a gente está assim um pouco. Imagine só, em reta final de Copa do Brasil, enfrentando Corinthians, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter, Cruzeiro, Galo, entendeu? E ali na fase de grupos, eu não vou nem falar tanto na fase de grupos, né? Que ali a fase de grupos, apesar de o Bahia ter sucumbido ali, não conseguiu obter sucesso no ano passado, mas vamos imaginar a passando de fase lá na Libertadores, né? Passando ali saindo da fase de grupos,
para enfrentar os times mais cascudos de uma Libertadores? Como é que vai ser? Ah, mas cada jogo é um jogo, beleza, ok. Sim. Então, eu acredito. Mas eu vou torcer, eu acredito muito no triunfo do Bahia amanhã. Então, bora que bora. É isso aí. Vamos ler a mensagem aí que Sérgio Furquim tá. Tá chegando junto, né? Beleza, beleza. Vamos lá, galera. Vamos chegando, deixando o like aí para fortalecer. Sérgio Furquim, membro mais longeiro aí do Carlos Vitor, torcedor do Vitória também. Boa noite a todos. Amanhã é 0x0. É torcedor do Vitória, né? Carlos Vitor é torcedor do Vitória. Ele está dizendo que é 0x0. Aí, Furquim, a torcida do Bahia virou uma torcida depressiva. Acordem, vamos mostrar e ganhar. Parece que vamos jogar contra o River Plate. A gente já fala disso, e aí vamos ler Também esse as duas discurso dele. de Sérgio também já ficou padrão também, né, Sérgio? Não, o Bahia só perdeu esse ano foi, mas também só ganhou para quem, né? Cada dia é sua agonia. Bom, vamos lá. Sérgio, é o seguinte: cada jogo tem sua dificuldade. O que a gente está falando é que todo jogo de Libertadores, pelo menos na minha opinião, tá? São jogos extremamente, são divididos em vários aspectos, né? Aspecto técnico, tático, aspecto mental, né? De controle emocional, de catimba, tudo isso tem nos torneios internacionais, né? Catimba de um lado, aquele jogo truncado, é um provocante, é um chega, xinga o outro, aquela coisa toda, provocando os gatilhos da vida até para uma expulsão para facilitar. O Bahia tem que ter a princípio, o Bahia tem um time mais qualificado do que o Rings, né, na minha opinião, precisa fazer por merecer, como Fábio fazer por merecer. Tudo isso a gente vai falar no aquecimento, mas já vou adiantar aqui agora também, né? A gente precisa ter um giro de bola mais rápido, a gente precisa botar os jogadores que consigam criar mais. Como, Fábio? Você vai ter que ter Alexandre Everton Ribeiro para poder criar para os atacantes. Os atacantes têm que escolher alguns mais agudos, que tem um contra um melhor, tá? Porque provavelmente eles vão vir um time para jogar por uma bola, jogar no contra-ataque, catimbar o jogo inteiro. Então isso vai criar uma dificuldade para o Bahia. Ok, isso quer dizer o quê? Nada. Ele cria dificuldade, o Bahia tem que criar a solução para o problema. Eles criam a dificuldade para o problema e o Bahia tem que criar a solução para o problema. Como é a solução? Giro de bola mais rápido, ser mais intenso, marcação em cima, pressão o tempo todo, que vai ter a pressão da torcida, a gente vai ter o estádio cheio, então a pressão vai ser muito grande. Sabe que no jogo de Libertadores não marca qualquer faltinha, a faltinha é diferente do Campeonato Brasileiro, né? Que é aquele cai-cai, tem que jogar duro, entendeu? Vamos esperar que a arbitragem seja imparcial, não seja como a outra que, como que diz, intimidou o time do Bahia, dando 2 cartões amarelos sem necessidade, porque as faltas não foi para cartão amarelo, não seguiu um critério, e isso tudo intimidou o Bahia no jogo de ida, e que seja parcial, que não faça, e o Bahia tem que jogar, e fazer que consiga a solução para o problema, que o problema é que eles vão vir com o bumbum atrás e a gente vai ter a dificuldade, mas eu acredito que a gente pode. Princípio, são 180 minutos de decisão, a gente começou a perder os 90 minutos por bobeira, vacilo da gente, claro, não criamos muita coisa no primeiro 90 minutos, e a gente tem mais 90 minutos para primeiro empatar o jogo e virar o jogo para poder passar de fase e garantir, como eu disse, é o jogo mais importante do ano, porque vai garantir o torneio internacional na temporada. Washington, quer falar alguma coisa? A gente segue aqui com o chat. Não, é só complementar aqui bem rapidinho, viu, Fábio? É aquela coisa do passar energia positiva, né? Eu sou muito focado nessa coisa, porque agora temos o Everton Ribeiro no jogo, jogando em casa,
clima favorável, sabe? Ambiente favorável. Chegou uma galera, né, de torcedores aí deles em Salvador, sabe? Mas eu entendo assim, Fábio, ó, eu entendo que o Bahia tem muito mais time do que o Rings. Porque, não, mas o primeiro jogo você viu, dominou, mas aquele foi um jogo, para mim, um jogo totalmente atípico. Totalmente atípico. O Bahia se comportou daquele jeito ali. Poderia se comportar diante de um Flamengo, de um Palmeiras, de um Bahia de Feira, da Juazeirense, sabe? Foi um jogo assim, sabe? Assim como a gente já jogou contra uma equipe que a gente até se surpreendeu, né? O jogo como o Bahia se comportou em campo de um modo positivo, uma equipe como o Palmeiras, o Flamengo, né? Por exemplo, o Bahia perdeu de 1-0 ano passado para o Flamengo, não foi? Mas o Bahia jogou bem. Fora de casa, não foi? É, uhum. Lá no Maracanã ele perdeu de 1-0 e aqui ganhou de 1-0, né? Então, A gente não jogou nem com o time titular naquela vez. não foi pro time da expectativa que era o Flamengo, toda aquela agonia toda. Eu não achei que o Bahia foi horrível, eu até gostei. Então foi a mesma coisa aí do O'Higgins. Foi um dia totalmente atípico. E prova disso vai ser amanhã, sabe? Prova disso possa ser que a gente até não consiga classificar, mas eu duvido o Bahia repetir aquela mesma atuação de lá do Chile, sabe? O Bahia pode É, empatar e aí não conseguir o a Juscelino, daqui a classificação. pouco ele vai botar uma coisa que a FIFA está estudando em regulamentar sobre referente a VAR e tudo isso aí. Ele está querendo colocar aí. Pode colocar, viu, Juscelino, se quiser, tá? Uhum. Mas Porque eu já apresenta vi, aí, não também. tem música não, só tem um cara falando. A gente pode colocar. O que eu queria complementar do que o Austin está falando, o que o grupo, quando assumiu o Bahia, né, ele prometeu, o que ele prometeu, galera? Time competitivo, né? Então, 23 foi difícil a gente ver time competitivo, porque eles erraram muito. 24 a gente já viu um time competitivo melhor. 25 a gente vê uma evolução até em termos de pessoas que trouxe, de contratações para levantar o elenco melhor. Agora, 26, o que me preocupa é que, pelo menos eu não vi essa evolução em termos. Todo mundo sabe que o orçamento, como o Furquim falou, 300 mil, não sei o que, tal. O que eu espero é que dentro do próprio elenco, eu não vou ficar mais falando disso de contratação, que dentro do próprio elenco a gente consiga achar a solução para voltar a competir melhor, tá? Por que competir melhor? Números muito bons que o Austin me falou, que é o início de temporada, né? 13 jogos, a gente tem 9 triunfos, né? Se eu não me engano, 3 empates, 3 empates e uma derrota, né? Então são números bons, né? E o que me preocupa é os números de criação e de finalizações que diminuindo de 25 para 26. A gente está tendo um número menor de finalizações. Isso quer dizer o quê, Fábio? Não quer dizer nada, que a gente pode ter um número melhor e a gente ser mais eficaz no número. A gente pode ter 8 finalizações e conseguir fazer 4 gols, 50%. A gente pode conseguir fazer 3 gols em 8 finalizações, como a gente tinha no ano passado 23 para conseguir fazer 2, 3 gols, 23 finalizações, era um número grande de finalizações. O que eu falo é que a gente criava bastante. E finalizar é outra história, né? Ser eficaz no ataque, aquilo outro. Então, esse número que me preocupa também, né? Mas a gente vai torcer muito para que arrume soluções, como até o próprio Rogério já declarou em coletiva, que o time ficou menos técnico, mas que ele vai arrumar solução dentro do próprio elenco. Então, é o que se espera, ele ganha para isso, então ele vai ter que arrumar solução, né? Dentro do próprio elenco do que tem aí, tá? Fábio, vai utilizar, que a gente até discutiu ontem no Super Bahia Night, alguns jogadores estão preparados da base. Para mim, eu acho que o trio de ataque, Ron Pablo, Furquim e Del, eles já estão para encorpar o elenco principal, porque eles são
eles têm talento, tá? Principalmente Del, né? Assim como homem de área, presença, não tem bola perdida, ele tenta sempre o gol, o alvo dele, eu acho que tem muito futuro. O Furquim também tem 1 contra 1 muito bom, tá? O Juan Pablo, uma força bem coisa, mas está machucado, vai ficar 4 meses, né? Mais ou menos 3 meses. E aí do meio de campo, aí é a preocupação, a gente tem o quê? O David Martin correndo por fora, que ainda tem que amadurecer mais para poder, tá? Então, para mim, na minha concepção, a gente precisaria de 2 contratações, principalmente para o meio de campo, tá? A gente tem lacunas ainda, né? A reserva da lateral esquerda, a gente tem problema de contusões, aquela coisa toda, mas para não ser vasto, a gente precisaria de 2 meio de campo, um meio de campo mais na frente e um meio de campo mais atrás, como um segundo volante, com bastante qualidade para sair com a bola e com bastante marcação defensiva, porque o meio de campo, para mim, é a peça fundamental de qualquer time, é o que dá equilíbrio tanto defensivo como ofensivo, né? Às vezes a gente se preocupa só, a gente precisa de um centroavante, mas não adianta você ter um centroavante que você não tiver um equilíbrio de ofensividade, o centroavante não vai conseguir fazer os gols, né? Não pode você trazer o zagueiro que for, o goleiro que for, se você não tem um equilíbrio defensivo do meio de campo. Não vai adiantar o zagueiro que for, o goleiro que for, que a gente vai sofrer também defensivamente. Então, o equilíbrio parte de qualquer time de futebol pelo meio de campo. Um pouco de experiência que eu tenho sobre acompanhar futebol desde 75 para cá, né? Mudou muito, cada década muda, né? Hoje, no modelo atual, jogadores muito técnicos, que não têm intensidade, é difícil ter espaço dentro do campo, porque você tem que ter a intensidade hoje prevalece mais do que até a própria técnica, né? O jogo é muito corrido, muito dinâmico, então você tem que ter aquela verdadeira saúde dentro de campo, aquele preparo físico invejável para poder conseguir jogar. Agora também tem que ter a parte tática e técnica também, porque senão deixa a desejar. E vamos ler a galera aí que chegou. Quer falar alguma coisa, Washington? Não, não, de boa, pode seguir aí. Só tô lendo aqui o que eu... Boa tarde, João Gilberto chegando e boa noite. Boa tarde boa noite para o Washington, boa tarde para Fábio, boa noite para a galera aí que já é mais de 6 horas, 6h30 lá no Brasil. Aqui para mim é 3h30 da tarde. João Gilberto, ô Fábio, Galhardo foi embora do River. Esse eu queria no Bahia. Esse era para mim, era o nome do o primeiro para vir em 23, que eu pedi aqui logo em 23, quando o Bahia ia fazer o primeiro projeto do Bahia SAF, né? Era o Galhardo que eu queria. E ele vai fazer o último jogo quinta-feira, primeiro. Ele vai se despedir, o último jogo é quinta-feira. E ele vai sair do coisa. Essa passagem ele não ganhou título nenhum, passou 1 ano e meio, né? Uma temporada e meia. Não ganhou título nenhum, tá agoniado, o time é 10º lá do campeonato e tal. Mas na primeira passagem dele, ele ganhou 14 títulos relevantes, né, por River Plate. Então ele tem sua relevância dentro. Galera, vamos deixar o like, só temos 22 likes aí, né, para fortalecer. A dificuldade pode existir ou não, depende do que vai acontecer no jogo. Claro. Agora, dificuldade vai ter. Agora, o Bahia tem que tentar facilitar a dificuldade. Entrar para matar o jogo fazendo um gol logo. Isso é ideal, né? Furquinho, hoje o Bahia e River dá jogo, meu amigo. O River é gigante, mas hoje não vive o seu melhor momento. Respeito o River, muita camisa. Lá, 80 mil torcedores sempre. Tá falando lá na. Claro que sim, muita camisa, concordo com você. E se eu contar os títulos aqui, fica barril. Mas vive a sua melhor fase. Não vive sua melhor fase. 100 mil, agora vai ser 100 mil. É Barruto chegando aí, Veloso. Hoje tem, hoje tem. Super Terça Barruts lá, Super Terça lá no canal Barruts.
às 8 da noite, galera. Vá para lá, hein? Não esqueça. Eu sempre passo por lá. Mesmo que não dê para ver, eu passo lá, deixo meu likezinho para fortalecer o nosso amigo Veloso aí do Barrotes. Não vejo nenhum time do Brasil muito longe do Bahia em números, mas os elencos faz muita diferença em decisões. E aí o Bahia está um pouco abaixo. Mais de Veloso aqui, acho que o Bahia começou cedo, perdeu os jogadores por lesões, mas no ano de preocupação com o tamanho do elenco, a base vai sustentar? Aí ele faz a pergunta, Washington, responda, Olha segura a só, peteca, ou olha que eu só, bebo água. começando aqui com o primeiro comentário, né? Nosso amigo Veloso, realmente ele pondera aqui, ele traz uma informação, né? Com relação aos números, né? De desempenho, né? Aí é aquilo, Fábio, que a gente fala que o Bahia perdeu só um em 13 jogos, mas ele também acha que em termos de elenco o Bahia tá fraco, né? Não tá com esse time todo. E na hora de a onça beber água, né, como a gente costuma falar, o Bahia vai acabar sucumbindo. Pode acontecer isso mesmo, né? Mas vamos esperar para ver. Vamos ver. E na segundo comentário aí, né, a questão da lesão, já chegou aí os zagueiros, né? Ele está Já, perguntando se a base vai sustentar. Os é jogadores isso. da base vai sustentar sem Uhum, contratações, entendeu? isso. Aí a questão da lesão ali já teve Gilberto, que não vou dizer que passou por esse procedimento médico, o ataque ali, algum já precisou ficar fora por conta dessa lesão. Aí vem a base. A base, eu não sei, só pondo para jogar. Viu? Só pondo para jogar, porque é, a gente pegando o histórico dele, a gente sabe que esses jogadores não brilharam, não fizeram grandes jogos a ponto de a gente pedir a titularidade desses jogadores. Mas pode destacar um jogador desse aí, ontem vocês estavam falando em vários jogadores ali, né? De meio campo, de laterais, de ataque, de aquilo ali. Então, colocar esses meninos aí, só não pode botar na fogueira, não pode chegar assim, bota para assumir. Agora, quando um processo fica meio estranho, tipo o Del, que é um jogador bastante importante, você contrata outro jogador para, né, empatar o caminho do cara, né? Se contrata Everaldo e ainda Del continua jogando, aí tá coisa, mas se é eu ali, quem bate pênalti é Del, só para promover o cara, mano. Del, você é o batedor de pênalti aqui, assuma. Vou formar você. Você é o batedor de. Negócio de Everaldo chegou, rapaz, que bate pênalti é Everaldo, rapaz. O Del é você. A faixa de capitão aí é você. Você aí agora. A faixa de capitão. Você é o nosso ganha-pão aí. Pronto, entendeu? Agora, eu não sei como lá tem diversos especialistas, né? Lá tem diversas pessoas que fazem análise, tem tecnologia, conversa com muita gente. Eu só fico de cá observando. Agora, o curioso é o seguinte: com tanta expertise, com tanta experiência, com tanta coisa, eu vejo fazer um trabalho totalmente diferente do que Palmeiras faz. Né? É interessante isso. Faz um Em que papel diferente. aspecto? Do, né? Em que aspecto? Em termos de, por exemplo, assim, ó, a gente vê um Palmeiras promover um Estevam, promover um Hendrick, promover esses meninos ali, botar sem medo de ser feliz. Botar os meninos para jogar sem medo de ser feliz. Aqui, coloca a Del, aí o cara vai bem. Não, quando o cara tá começando a se ajeitar ali, não, recua. Você não vai estar, não. Vou contratar outro para ficar em seu lugar. Mas tudo bem, isso é conversa para outra situação. Eu acho que Del ali era. A gente costuma falar que Everaldo que? Everton Ribeiro e mais 10.
Para mim, agora era Everton Ribeiro, Del e mais 9. E mais 9, entendeu? A não ser que ele estiver por lesão. Para mim era Everton Ribeiro, Del e mais 9. Ô, Washington, Ah, você vai me permitir uma intervenção na sua fala? sim, Eu disponha. estou aqui, estou ouvindo o tempo todo, e eu acho que não você é forma de falar. O torcedor exigir que o Bahia hoje já seja um Palmeiras, um Flamengo, é querer exigir demais. Hoje é querer exigir demais. O Bahia ainda não está no mesmo patamar, nem técnico, nem financeiro de Flamengo e Palmeiras. Mas eu posso repetir rapidinho. Flamengo e Palmeiras não têm limites financeiramente. Não, Concorda comigo? eu posso rebater aqui só um minutinho, só para você vai continuar concluindo. Mas eu não falei no aspecto de ter um time a nível de Palmeiras. Eu falei em termos E de coragem e atitude. lançar a base. Por exemplo, assim, ó, Eu peraí, entendi. por exemplo, assim, ó, você entende que Del é um jogador da base, que promissor e que joga bem? Você entende isso ou você não gosta Eu do futebol? entendo, Beleza. claro que entendo. Aí você também entende que Del tem que perder essa titularidade para Everaldo, o cara que não estava no elenco, ele já estava brilhando antes de Everaldo sair. Antes de Everaldo sair. Aí Everaldo chega e, vamos dizer, não tomou a vaga dele, mas já empata ali. Everaldo poderia chegar e pedir licença a Del. Everaldo teve que pedir licença. Não é questão de idade, não. É de futebol. Entendeu? Eu duvido, peraí, Angelo, eu duvido, se tem um Del no elenco do Palmeiras, o futebol que está jogando ali, promissor, que se ia contratar um jogador, um Everaldo ia jogar sem provar muitas coisas. Ele tinha que provar mais coisas. Se ele sair, ele tinha que voltar e provar uma coisa. E promovia, entendeu? A gente vê até um próprio Corinthians é assim, a gente vê outra coisa. E eu acho, no meu entendimento, não é questão, não estou dizendo aqui que, claro que a gente sabe em termos de orçamento, organização, Flamengo e tem outras equipes aí, muito além do que o Bahia. Agora, assim, ó, Del tinha que. Até para o Grupo City também ganhar dinheiro, né? Que ele ganha dinheiro, principalmente com o atacante. O futebol é onde se ganha mais dinheiro, com os atacantes. Amigão, entra aqui. Agora, quando se provasse um futebol abaixo, ok. Mas não, você vai jogar, você vai jogar. Mas tudo bem, é o que eu penso, mas eu não vou. Já que tem especialista, lá tem know-how, expertise, portfólio, eu não consigo entender, né, que se a gente elogia os jogadores ali, eu consigo observar um trabalho desse em outra equipe, em outro clube, e por que no Bahia faz diferente? Bem, Não para rebater, jamais rebater não, eu a entendo. sua linha de raciocínio, mas você concorda quando muita gente, o ano passado, reclamou, bateu muito, porque contrata um jogador como Luiz Gustavo e não bota para jogar? Você concordou com isso? Não, mas depende do contexto, mas eu não concordo. Eu entendo, mas não concordo. Eu só não consigo. Assim. Sabe por que eu digo isso? É óbvio que ontem eu falei aqui, está claro para mim, desde 2023, que o Rogério não gosta de jogar com centroavante fixo. Está claríssimo para mim isso. Ele quer um centroavante que possa tentar fazer gol, mas que principalmente seja um auxiliar no esquema defensivo. Isso desde 23 que está claro. Ele mesmo disse que não gosta de centroavante fixo. Eu não vou bater de frente agora, tanto que Del está tendo que se adaptar
ao estilo de jogo que Rogério Ceni gosta para poder fazer parte. Isso não tem como contestar. Nós vimos Del no Sub-20, nós vimos Del no Sub-17 do Bahia, nós vimos Del no Sub-20, nós vimos Del na Seleção Brasileira Sub-17 e Del jogando como centroavante de área. Mas aí volta. E aí eu digo a você o seguinte: os gestores do Grupo City que estão em contato direto com o Rogério Ceni devem dizer a ele: Del tem que jogar. Nós precisamos ver o desenvolvimento desse garoto. Del tem que jogar. E ele, para fazer Del, para botar Del para jogar, ele chama Del e diz: ó, Del, eu quero que você jogue. Ele não diz nem que mandaram ele fazer isso. Mas ele chega para Del e diz: eu quero que você jogue. Mas para você jogar, para você fazer parte, você vai ter que assumir algumas funções que você não está acostumado a fazer. E diga-se de passagem, ele tem feito bem. Ele tem um bom domínio de bola, ele ganha a bola dos volantes quando ele recua para poder fazer o pivô. Porque o que você entende, eu também entendo, o Fábio também entende. Del não é jogador para fazer pivô, Del é finalizador. Uhum. Del é finalizador. Ele não é homem para fazer pivô. Tanto que quando a bola chega no pé dele para finalizar, ele finaliza e a maioria das vezes é dentro do gol. Se o goleiro pegar, sorte dele. Se não pegar, azar dele. Agora, eu vou recuar um pouquinho ao que eu trouxe de Luiz Gustavo. Você vai pegar Ramos Mingo e botar na reserva para botar Luiz Gustavo para jogar? Porque Ramos Mingo é quarto zagueiro. Luiz Gustavo é quarto zagueiro. Luiz Gustavo tem 20 anos. Ramos Mingo tem 22, 23. Ramos Mingo veio pronto. Luiz Gustavo pode ter vindo pronto do Vasco, mas no esquema do treinador do Vasco. Diniz. O ex-treinador, né, Diniz? Diniz. Aí chega aqui, você não vai pegar um rapaz desse, novo, tudo bem que ele é forte, ele é viril, ele tem uma boa saída de bola, mas isso o Mingo também tem. E Mingo já está aí há mais tempo. Aí você diz, contratou Everaldo. Não contratou. Eu não considero Everaldo uma contratação, eu considero Everaldo um retorno de alguém que já conhecia o esquema, de alguém que faz exatamente aquilo que o treinador quer, independente de agradar a torcida ou não, mas ele agrada o técnico. E outro detalhe que ninguém está levando em consideração. Esse time que está jogando o Baiano, Del é titular, gente. Mas até Everaldo entra, mas Del é titular. Uhum. Agora, viu, Juscelino? Meu comentário mais sobre Del foi baseado muito na pergunta de Barrotes aí, né? Será que a base vai sustentar? E aí eu peguei como referência o seguinte: não tem nem como também a base manter um trabalho e provar muita coisa, porque quando ele está em um processo de evolução, fica ali tipo como se uma ameaça. Claro que se o cara for realmente bom de bola, não tem ameaça certa, não tem essa coisa certa, né? Mas eu entendo que você falou sobre a questão de Del ter que se adaptar ao esquema tático de Rogério Ceni, né? Que ele não quer um jogador fixo lá na área, um centroavante fixo. Tem que voltar e eu acho que Del faz sim essa
Faz muito, tem feito muito bem. Mas ele é finalizador, ele faz isso, me perdoe a interrupção, ele faz isso, mas eu tenho certeza que ele não faz isso, a vontade dele não é estar fazendo isso, e sim estar lá recebendo a última bola. Uhum. Por exemplo, assim, ontem vocês estavam até falando, citou o nome de vários jogadores da base que poderiam, sim, ter oportunidade nesse time, no time de cima do Bahia. E deveria ser testado mais para ver, ninguém sabe. Austin, aí é que está. Me perdoe mais uma vez a interrupção, mas aí é que está. Eles estão sendo testados. Hoje, eu digo a você o seguinte, que se o Juan Pablo não tivesse machucado, não tivesse se machucado, se lesionado, o Juan Pablo estaria à frente de Sanabria e de Pulga. Uhum. Com certeza ele estaria à frente de Sanabria e de Pulga. O Cauê Furquim, ele não está à frente de Ademir e de Kiki, porque ele tem uma outra característica. Por exemplo, a característica dele é muito parecida com a de Kaique. A gente sabe que o futebol de Iago do Bordeaux, que desde sua chegada, não agradou tanto o torcedor. Quantas vezes o Bahia já testou para ver o outro? Deu uma sequência ao menino da base, da mesma sequência que deu a Iago. Várias. Na mesma sequência que deu a Iago. Não, Iago Bordeaux teve menos oportunidade de jogo dentro do time do Baiano do que o Zé Guilherme. Zé Guilherme jogou mais. Acho que não, Juscelino. Jogou mais. Pode olhar o histórico, não. Não foi, jogou mais. Zé Guilherme só jogou 2 partidas. Não, jogou mais. A gente pode ver, mas só jogou 2 partidas. O Bordeaux que é a preferência de Rogério. O Rogério tem a hierarquia dele. Juba, Bordeaux, Zé Guilherme. E outra coisa, como você está questionando, Austin, poderia ter mais oportunidades. O treinador tirou Pedrinho da Copa São Paulo de Futebol Júnior para vir jogar no Bahia, no principal. O David Martins está tendo suas oportunidades. Uhum. Até João Andrade, que é o antigo João Cone, que particularmente eu não gosto do futebol dele, está tendo oportunidades. Caio Suassuna está tendo oportunidades. Eu já não falo nem mais de Del, de Furquim e de o Juan Pablo, porque eu já acho que esses já estão integrados ao time principal. O Fred Lippert está tendo oportunidade. Nós vimos agora no sábado o Wendel jogando de lateral direito, é um volante, jogando de lateral direito e jogando muito bem. Quando a gente vai buscando, pontuando o que está, quem está tendo oportunidades, a gente vê realmente que as oportunidades estão acontecendo. Não estão acontecendo nas competições principais. Porque as competições principais, elas delegam uma força maior, um conhecimento maior, uma experiência maior, jogador mais experiente. Mesmo assim, eu acho que naquele jogo contra o O'Rings, onde nós perdemos por 1-0, eu teria entrado no lugar de William José com Del e não com Everaldo. Também acho. Eu teria entrado com Del. Porque a inserção ela não pode ser de 60%, 70%. Ela tem que ser de 10%. De 20%, e aos poucos você inserindo, porque esses jogadores novos, eles vão aprendendo a ser competitivos junto com os mais experientes, porque se você botar, nós vimos isso durante 2 anos no Campeonato Baiano, os meninos entraram e a gente perdeu os jogos que eles entraram, no máximo nós empatamos.
Hoje, esses meninos que estão sendo pontualmente colocados, eles já não têm mais a inexperiência que tinham há 2 ou 1 ano atrás. Eles estão muito mais preparados para competir do que estavam há 1 a 2 anos atrás. Então, eu vejo que você fez uma comparação em relação ao lançamento de jogadores novos com o Palmeiras. O Estevão, ele não entrou e garantiu a vaga dele. Ele foi sendo inserido aos poucos até garantir a vaga dele. Qual é o nome dele? Hendrick. O que tá agora, o que entrou no lugar de Estevão. No Palmeiras eu não lembro, não. É com Hélio o nome do rapaz, do menino. Só dá uma olhadinha aí. Tem algum torcedor do Palmeiras ou que acompanha o Palmeiras aí? Então, ele já perdeu a vaga para John Arias. Você pode ter certeza que John Arias vai estar na frente dele. Mas aí quem joga mais. A questão aqui é do futebol. Não é para também pegar um. Mas peraí, não é para pegar um jogador. Não é porque é da base. Não é porque é da base. Ele não iria ter oportunidade a mais, não iria estar à frente de Caio Roque. Não é porque, só é da informação base. aqui, eu tive checando aqui. Borduque iniciou o Baiano 5 vezes, o Zé Guilherme 3 partidas e Juba 1, tá? Das 9 partidas do Baiano. Não, eu não estou falando de iniciar, eu estou falando de jogar. Jogar ele só entrou 5 vezes. Dos 9 jogos, ele só jogou 5 vezes. O Borduque jogou muito mais. Zé Guilherme. Então, ele entrou em 2 ocasiões no lugar. 5 vezes em 9. 5 vezes em 9. Mas iniciar, o Borduque iniciou não 5 vezes, ele 3 como titular. 5, eu estou falando 3 sobre oportunizar. E Juba 1. Estou falando sobre oportunizar. Então, ele já entrou 5 vezes. Na minha opinião, eu ainda acho Zé Guilherme, porque toda vez que ele é melhor, tecnicamente, ele é melhor do que Borduque. Porque quando o Rogério joga com Borduque, ele faz Borduque fazer o corredor. Para mim, Zé Guilherme faz o corredor melhor do que Borduque. Agora, e não é agudo, o Zé Guilherme é. Agora, Juscelino, com base nessa... Não é agudo, o Zé Guilherme é. Ô, Juscelino, com base na sua tese aí, você consegue responder a pergunta de Barroso aí? Você consegue... Qual é a pergunta dele? A pergunta é assim, ó. Acho que o Bahia começou cedo a perder jogadores por lesão. Mais um ano de preocupação com o tamanho do elenco. A base vai sustentar? Você acha que, por conta das lesões, né, que o Bahia vem sofrendo aí, você acha que a base vai sustentar? Porque eu percebi que você teceu bastante elogios para Del, para Lippert, para o último aí... o Wendel. O Wendel, diversos jogadores, né? Diversos jogadores. Esses jogadores aí vão conseguir suprir a necessidade do Bahia depois de perder um jogador por lesão? Eu vou responder da seguinte forma. Quem são os jogadores lesionados do Bahia hoje? 4. Michel Araújo. 2 zagueiros, um meio e um atacante. Esqueça Gilberto. Gilberto foi um caso à parte. Não foi lesão muscular. Não foi lesão muscular. Está desfogando, tudo bem. Mas não foi lesão muscular. Foi uma coisa... mas está fora, né? Foi um infortúnio. Mas está fora. Sim, mas não é lesão muscular. Mas com esse infortúnio ele vai poder entrar em campo. Quando a gente fala de lesão de atleta, é lesão muscular. Mas... Não, a apendicite eu não conto.
Não, mas a questão assim, não é porque é lesão, mas ele não consegue entrar em campo, né? Sim, meu filho, mas eu não estou falando sobre esse tipo de acontecimento dele. Eu estou falando. Quantos jogadores vão ter apendicite? Eu entendi, eu sei, é uma coisa que não preocupa, é só questão de recuperação. Depois que fez a cirurgia. Exatamente. Não é Eu esse o entendi. caso. O caso é de lesão. Então nós temos quatro jogadores lesionados, ou três. O Juan Pablo, a lesão muscular no início da temporada. Michel Araújo, uma lesão muscular no início da temporada. David Duarte e Canu. David Duarte e Canu. Onde é que a gente corre mais risco por essas lesões? Onde é que vai fazer mais falta de jogador? Na defesa, por causa de David Duarte e Canu. Porque o Juan Pablo está muito bem substituído por Pulga e o nome dele, o argentino. Sanabria. E Sanabria. Michel Araújo tem David Martins, tem Rodrigo Nestor, tem Jota. Rodrigo Nestor não é da base. David Martins é Jota. Jota já não é nem mais da base, porque Jota já estourou a idade. Tem 21. Então você tem 1, 2, 3. Para falta de Michel Araújo. O único lugar que a gente está capenga é a zaga. Mas nós temos, para substituir Canu e David Duarte, nós temos Gabriel Xavier e o Lippert, Fred Lippert, que já estão. Gabriel Xavier é do profissional e o Lippert está integrado ao profissional já. Na ausência de Gilberto, o substituto imediato dele, ou quem reveza com ele, é Roman Gomes. E agora nós temos. Esqueci até de falar de Eric, lá no meio também. E que pode ser levado à lateral direita. Assim como o Wendel, da base, pode ser levado à lateral direita. Então não estou vendo essa sangria desatada toda. Se você vai pegar e vai botar a zaga toda da base, você assusta. Não, tem que contratar. Pelo menos um experiente. Mas nós temos experiência. Nós temos o Gabriel Xavier, nós temos o Ramos Mingo, nós temos o Juba. Até o Borduque tem experiência. Não é esse jogador todo, mas tem experiência. No meio-campo você tem Eric, você tem Jota, você tem David Martins, você tem o Rodrigo Nestor. Então não estou vendo a base vai sustentar. É claro que a base vai sustentar. Não é só a base, é a equipe que está sendo montada junto com a base. Porque a base que você pergunta aí, Barrotes, não tô criticando sua pergunta, mas a base que você pergunta, ela já está integrada ao time, ao principal. Ela já faz já está nos treinamentos, ela já vai para banco de reserva, ela já viaja para o Chile. Então, eu vejo que há possibilidades. Não vou dizer a você que está tudo correto, que a gente está totalmente satisfeito com o que tem aí. Não. Tem uma coisa ou outra, aquele tal negócio. Um dia você elogia
Everaldo, no outro dia você bota a mão na cabeça e pergunta para que o Bahia trouxe Everaldo de volta? Mas é o futebol. São as decisões que se tem que tomar. E a gente precisa entender uma coisa. O Grupo City é quem administra o futebol do Bahia desde 2023. E eles não vão tomar decisões com o fígado. Não adianta a gente chegar aqui, espernear, falar isso, falar aquilo, quero o meu Bahia de volta, isso, aquilo. Não vai acontecer. Entender a gente até entende. A gente só não... entender a gente até entende o jeito dele. A gente só não concorda. Porque, para mim, mas não vai adiantar concordar ou não. Um erro gravíssimo é trazer Everaldo de volta. Sim, mas não vai adiantar concordar ou não. Que ele ajude. Já aconteceu. Já aconteceu. Então, é aquele negócio. A revisão do contrato dessa associação com o Grupo City, ela vai acontecer com 15 anos. Para ver se está tudo correndo bem, está no contrato. Essa revisão ela vai acontecer com 15 anos de gestão. E o contrato ele tem um prazo legal de 90 anos, sendo prorrogado por mais 90. Ora, eu não acredito que, se o Grupo City tiver tendo retorno financeiro e esportivo junto com o Bahia, que ele vai querer devolver o Bahia ou vender para outro. Eu não me lembro de nós termos um jogador com uma multa rescisória para o exterior de 300 milhões de reais. Eu nunca havia visto isso. Quanto mais de 1 bilhão e 200 milhões, que é a multa de Juan Pablo. Mas aí é porque é uma empresa, Juscelino. Não importa. A empresa, ela sabe trabalhar. Eles são muito espertos. Mas nós nunca tivemos quem soubesse trabalhar antes. Sim, mas é diferente. É um modo empresa e um modo político. Antigamente, um modo associação. Associação, todo clube que é associação é um modo político também, né? Eu nunca vi o Bahia contratar um jogador por 1,5 milhão e vender por 30. Eu nunca vi isso. Então, é uma gestão... Mas você já viu de contratar por 500 mil e vender por 18 milhões. De quem? Zé Rafael. 14 milhões. Não, Zé Rafael foi por 18 milhões para o 14. Sim, mas você 500 mil. Quanto você teve de lucros aí? Sim. Isso é modo associação. O que eu quero dizer é o seguinte, interrompendo rapidinho, só para te dizer. Eu vou torcer muito que dê tudo certo com o Bahia. Eu torço demais. A minha preocupação eu já externei em referente o que eu via de evolução de 24, 25, eu não estou vendo de 25 para 26. Ok, a base vai sustentar, como o Barrote falou. Eu acredito em 4 jogadores que têm potencial ou mais. Eu boto até 5. Vamos botar 5 da base que tem sustentação. Só que a gente não pode depositar toda a dificuldade que o Bahia possa vir ter dentro da temporada, dentro da base. O Rogério falou que o time está tecnicamente inferior a 25. Ele falou em coletiva. Mas que ele vai arrumar solução dentro do elenco. Então, ele é pago para arrumar solução. Eu não sei se ele vai conseguir arrumar solução, se ele vai conseguir extrair o máximo de tudo que ele tem aí para seguir competitivo como a gente foi competitivo em 24 e 25. Eu espero tudo. A minha expectativa no início da temporada, falando pela evolução de qualificação do elenco a cada ano, que eu esperava 70 pontos para o Brasileirão, que a gente já está com 7, na conta falta 63.
né? Falta 63 para atingir o objetivo. Só que as contratações dessa temporada, a gente não acrescentou no elenco. A base eu sei que tem que usar, mas a base é um complemento, não é a qualificação. Pelo menos é o que eu entendo que a gente devia qualificar, principalmente renovar o meio de campo da gente. O meio de campo da gente não pode continuar com Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Essa é uma terceira temporada. Sim, mas não é Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas. É Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Acevedo, Eric, Rodrigo Nestor, Araújo. O meio-campo Mas não são você esses viu três. que não teve Everton Ribeiro. Qual foi a dificuldade do Bahia? A dificuldade do Bahia foi a de pouca criação. E esse ano, como é que está sendo as finalizações? Estão bem menores do que o ano passado. Então, quer dizer, para mim, a gente teve... está mais coeso atrás, ô Fábio. Não adianta acontecer para como mim, aconteceu eu vejo as mesmas falhas de meio de campo de marcação. Não eu vejo as mesmas falhas. A gente acontecer como aconteceu. A mesma falha eu vejo, viu, e o ano anterior, e a gente não fazer, ter 500 chances, não fazer gol e tomar 2, 3. Pronto, eu vou explicar rapidinho o meu raciocínio. Eu já mim, entendi continua os mesmos problemas de marcação. Dizendo isso desde o início do campeonato. Mas quando eu vou começar a ter os problemas, depois não venham dizer que eu não cheguei e falei antes. Eu não sou pessimista nem nada. Eu estou alertando do que eu vejo do futebol. O Bahia, o que o Bahia era melhor nas 2 temporadas? Criação. Posse de bola, criação. Na temporada 26, a gente teve posse de bola, claro, com os times bem inferior e tudo, inclusive até com o O'Rings no segundo tempo, principalmente. Mas a gente baixou criação, baixou finalização. O time, não é eu que estou falando, não. O próprio técnico falou que o time, tecnicamente, está inferior à temporada passada. Eu não estou duvidando disso, não. Mas veja entenda, bem, mas continua com o mesmo problema defensivo. Se você era melhor numa coisa e você continua. Não, eu não vejo. Olha o meio de campo, a gente continua com o mesmo problema de marcação de meio de campo. O Jean Lucas não marca, ele finge que marca. Sim, Jean Lucas não marca desde quando veio. Não é de agora. A gente continua com o mesmo problema de marcação. Não é de agora. O que a gente tinha bom, a gente está perdendo, que é a criação. E o problema de marcação continua. Você tem Eric que marca, você tem o Luiz Gustavo que marca. Eu vejo que a gente vai ter, e o Rogério tem que dar solução. Eu espero que a gente esteja enganado com o que eu estou vendo, mas não gostei que a gente não acrescentou evolução no elenco. Tipo, eu só digo qualificar o elenco. Só digo uma coisa a vocês. Não vai acontecer de fulano está jogando mal, tem que contratar outro. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. A gente vai reclamar e não vai acontecer. Deixa eu dar uma resposta aqui a um cidadão aqui. Todo poderoso Grupo City, com tanta influência, ainda não conseguiu um patrocinador master para o Bahia. Tem mais poder em contratar, já que Santoro compara com o poder de contratar que alguns do eixo possuem. Ô Jax, tá ficando chato os seus comentários. Comente alguma coisa relevante. Tem uma outra aqui que você faz aqui também, que é ridículo. Eu sou obrigado a concordar com o Antônio. Juscelino, então a torcida tem que se emocionar com o troféu superávit financeiro e não troféu por títulos? Em que momento você viu o grupo dizer que o Bahia ia ser campeão em 25, em 26, em 27, em 28? Em momento algum eles colocaram data.
O que foi dito, e eu me lembro muito bem, é que o Bahia vai ser campeão. Mas não vai ser a toque de caixa. A coisa vai ser preparada para o Bahia ser campeão e continuar sendo. Não com o Botafogo. Foi campeão uma vez e não vai ser nunca mais. Só que eu acho que agora a gente não teve evolução nisso. Eu acho que teve. Eu vejo evolução. O time evoluiu. Só porque o time perdeu diminuiu o número de finalizações à toa de qualquer jeito. Ademir é o cara que mais finaliza e é o cara que menos tem gol. Eu não consigo ver achar essas finalizações como finalizações boas. Você tem que ter qualidade na finalização e não finalizar por finalizar. Mas você está finalizando menos sem a mesma qualidade que não tinha antes. Sim, mas é melhor mais você chance você menos. cria, mais oportunidade você tem que fazer o gol, né? Fábio, eu acho que o mais importante é que esse ano, em 3 partidas que nós fizemos no Brasileiro, nós vencemos 2 e empatamos uma. O ano passado, nós não tivemos isso. O 25, o 24, também nós não tivemos isso. E você vem me dizer que não evoluiu? Para mim, não. Em termos de elenco, não. Quer dizer que. Em termos de elenco, não. Você pode ter tido um número de. É a mesma discussão que eu tenho com o Osto aqui. O Osto acha que está mil maravilha por causa dos resultados. Mas eu vendo jogar em campo, eu não estou vendo isso, entendeu? Não está mil maravilhas. Mas o importante, e aí eu vou junto com o Osto, o importante mais é o resultado. O mais importante é o resultado. Quem jogou melhor, Portuguesa ou Corinthians? Eu não vi o jogo. Eu assisti a Portuguesa dominou o Corinthians o tempo todo. Mas foi incompetente. E o Corinthians, aos 93 minutos de jogo, fez o gol de empate e ganhou nos pênaltis. Mas a Portuguesa foi muito superior ao Corinthians. E o que prevaleceu não foi o resultado? Quem é que vai para a semifinal? É o Corinthians ou a Portuguesa? Eu só quero ter uma coisa a dizer. A hora, a conta chega. Sim, a gente precisa... Mas chega para todo mundo, não chega só para o Bahia, não, rapaz. Tá certo. Eu vejo que a gente não teve evolução no elenco. No elenco, a gente Você está dizendo que não tem. Para 26. Quais são os resultados do Bahia este ano? Tá certo. Quantos Então, jogos o Bahia o teve? tempo vai dizer, Juscelino. Quantos jogos o Bahia teve esse ano? O Bahia jogou 13 jogos. A gente teve 8 finalizações contra 24 contra o Vasco, tá? Só de finalização. Contra o Fluminense em casa, a gente teve... Entenda. Contra o Fluminense em casa, que a gente era bem em termos de criação, a gente teve 13 finalização contra 19 do Fluminense em casa. O Fluminense contra o Corinthians, quase ganha. Sim, quase não é ganhar. Tá certo. Então, se é para analisar, eu não vou analisar resultado. O Vasco também quase empata. Fábio, eu analiso o campo. Contra o Corinthians, a gente teve 9 finalização contra 17. Ganhamos o jogo. Ganhamos o jogo. Rapaz, Fábio, onde é que a gente vai encontrar? Rapaz, o que vocês não querem aceitar é o que eu estou dizendo, que é melhor que a gente tinha, é de criação. A gente o que vocês querem é o seguinte, é perfeição. E perfeição não existe. Eu não quero perfeição. Quer sim, quer. Você quer que ganhe ainda deixou? Eu quero evolução, é diferente. A gente não teve evolução na parte de criação e a gente continua com o mesmo defeito. A gente tem 13 partidas, 12 gols tomados. 13 partidas, 12 gols tomados. Então, a gente continua com o mesmo defeito de nós vamos falar sobre evolução. Vamos falar sobre evolução. As 3 partidas iniciais do Campeonato Brasileiro do ano passado, Bahia fez quantos pontos? Juscelino, isso são números. Eu estou falando de evolução dentro de campo. E tem coisa mais importante do que número? Então, por que você não quer aceitar o número? Eu estou te dando o número de criação, então?
Se a gente Sim, caiu de mas, criação de 20 e pouco mas para e 13, o para 9, resultado para final? 8, E o resultado final? mas é números, é números, Sim, o é resultado final números, não importa? mas é números, né? É números. Sim, é E os números. gols Números, tomados, 13 sete partidas, pontos. 12 gols tomados. 13 Sete partidas, pontos, 12 gols tomados. sete pontos no 9 brasileiro. no Eu quero saber do Baiano, 9 brasileiro. gols tomados no Eu Baiano. quero saber do brasileiro. São números. Se querem Quantos, discutir quantos números, gols eu nós tomamos discuto. do brasileiro? Um gol por partida, praticamente. Foi? Quase um gol por partida. Tomamos 2 no brasileiro, em 3 jogos. Então, em 3 jogos. E fizemos quantos? 4. 4 gols. Se a gente ganhou pelo mínimo de placar, de 1 de diferença, a gente está com saldo de 2. Velho, a minha preocupação, isso que eu estou falando, não quer dizer que eu não sou torcedor do Bahia, que eu sou Não, pessimista não nem estou nada. O que eu estou questionando isso, falando não. é o que eu estou vendo em termo dentro de campo. O Bahia, numa parte que ele tinha fundamento de criação, a gente caiu. E a gente continuou com o mesmo problema defensivo. E isso, para mim, pode não preocupar para vocês, mas me preocupa para o desenrolar da temporada. O Rogério já falou que ele vai arrumar a solução. E eu que eu vou depositar em que ele arrume a solução para o problema. Porque o problema está aí, a gente está pouco criando em comparação ao ano passado. Pouco veio contratação. Ano passado a gente trouxe o quê? 7 ou 8 contratações pontuais que até melhorou. Você trouxe Mingo, você trouxe Nestor, trouxe Eric, Araújo, trouxe quem mais? O William José, trouxe Puga, aí depois veio Sanabria, depois veio Luiz Gustavo, depois veio João Paulo, veio Ronaldo também, o ano passado. Então, tudo isso você qualificou mais seu elenco. Esse ano, quem foi que veio? A gente teve perca, não estou lamentando quem saiu. Estou falando, a gente perca, até pode falar, não, pouco utilizou, mas utilizou. Tá bom. Tchau, tchau, Até tchau, o tchau. Rezende foi utilizado no jogo contra o Flamengo aqui dentro de Tchau, casa, tchau, que até tchau, foi tchau, bem. tchau. Então, Rezende, Cauli, Kaique, Thiago, Arias. Saíram 5. Saíram 5 da. Ah, mas você tem que promover a base é para ser terceira opção. Entendo? Eu entendo pela aí. E se tiver oportunidade de aproveitar, que seja. A gente não pode depositar só na base. Aí a gente trouxe quem? Uma reposição para o lateral Arias e trouxe o Kike Oliveira. Ah, o Kike Oliveira dá sustentação tática defensiva? Sim, é um dos melhores pontas para fazer essa função. Mas de criação ele deixa a desejar. Então são ônus e bônus, né? Então a gente Você ganha de um queria, lado e perde do outro. você queria quantas contratações do Bahia esse ano? Só pelo menos as reposições do que você perderam. Quantas? Para mim só precisava de 2 meio de campo. Na minha, Sim. o que está aí, 2 meio de campo. Não é o que Um está de aí. marcação e um de criação. Bahia contratou quem esse ano? Só contratou 2, o lateral e o atacante. Pronto, Kike Oliveira e Roman Gomes. E o problema Quantas do Bahia está no meio de mais campo. você queria? 2 meio de campo. 2 meio de campo, um centroavante? Não, centroavante eu não estou nem pedindo, porque já está contratado, vem no meado do ano. Ou seja, são 4 contratações que você gostaria, no mínimo. Não, pontual só 2, só 2 meio de campo. Não, o que ele trouxeram é reposição. Eu vejo para reposição de Thiago, né? Até que saiu que ele então você não queria reposição, você está cobrando contratação nova. Não. Eu quero, entenda, Juscelino, isso eu falava em live o tempo todo ano passado. O Bahia precisa renovar o meio de campo dele. O Bahia, os números do Bahia em termos da parte defensiva de meio de campo do Bahia, ela é temerária, velho. A gente toma sempre bola nas costas, bola entre linhas. A gente sofre com isso. A gente tem um equilíbrio ofensivo que tinha um ano passado muito bom e a gente não tinha um equilíbrio defensivo. A gente continua sem equilíbrio defensivo e continua perdendo o equilíbrio ofensivo que a gente tinha em 25. É isso que eu quero explicar. A gente perdeu o equilíbrio ofensivo que a gente tinha muito bom, que criava bastante. Fazer é outra coisa, mas você cria. Ou você agora não está criando e também não está fazendo. Está fazendo o mínimo possível. Entendeu? Fez muito.
Campeonato Baiano a gente não vai poder contar. A gente conta o histórico da Libertadores, que são um confronto brasileiro, e o Vitória da Bahia. São 5 confrontos que a gente teve. Então, pelos esses 5 confrontos, para você ter um parâmetro, a gente fez o gol for o mínimo possível, né? 1-0 no Vitória, 1-0 no Vasco, 2-1 no Corinthians, 1-1 contra o Fluminense, e a gente perdeu por Rings, claro. Aquele gol condicionou a partida, condicionou. O Bahia não jogou nada, acontece. Tudo bem. Mas a criação foi pouca. Fábio, Furquim está fazendo uma observação bem pertinente aí. Esquecem que serão investidos 300 milhões no novo CT. E isso influi decisivamente na capacidade de investimento. Ou seja, a maioria da torcida não gostaria, a maioria da torcida que reclama, não gostaria de ver esse investimento aqui. Não gostaria. Acha que o CT Evaristo de Macedo é suficiente e gostaria de ter esses 300 milhões em contratação de jogadores. Agora, a pergunta, se sustenta? Eu acho que também não se sustenta o que ele está dizendo aí de 300 milhões, porque entenda, se você sabe disso, né? Que você trabalha também com uma empresa, né? Então, você numa empresa, você tem o seu projeto. No caso aí, o 300 milhões é um investimento de uma parte física, que é a estrutura, tudo isso. Isso aí, ele vai ter o orçamento dele, que não quer dizer que o orçamento para investimento dentro da temporada tenha acabado. Possa ser que ele tenha um orçamento dele, só que ele não encontrou a peça necessária ainda, com a condição dentro do orçamento dele para trazer. Não quer dizer que o 300 milhões esteja envolvido na transação de contratações de jogadores também. Mas a maioria isso já teve previsto em pauta da empresa, né, que é o Bahia hoje é uma empresa. Então, na pauta que eles iam comprar o CT, ia ter esse investimento, isso não quer influenciar que ele... E o City não vai gastar, ele não vai chegar em temporada para gastar 300 milhões? De jeito nenhum. O City aqui, ele vai gastar na temporada, no máximo, 200 milhões em contratação. Isso é no máximo que eu estou falando. Pode ser até menos, porque o Kiki veio por quanto? Né? O Roman Gomes veio por quanto? Então, qual é o que ele gastou? Máximo 56 milhões em Vélez, né? Alejo Vélez. Então, a gente já sabe qual é o teto do City. O City não vai passar de 10 milhões de euros em nenhuma contratação. E todas as contratações de 10 milhões de euros, a gente sabe que é em torno de investimento. É jogador com baixa idade, que ele vai ter retorno. Olha o Lúcio aí. O Lúcio teve quase o triplo do que foi gasto com ele. Foi 64, 65 milhões e vendeu por 140. Por que Lúcio foi vendido? O Lúcio foi vendido porque é forma de investimento. Ele vai sobreviver. Porque não rendeu mais. Lúcio não rendeu mais no Bahia. E veio uma proposta. Lúcio não rendeu. Fábio, Lúcio não sabia dominar uma bola no meio-campo. E aí, para que traz Everaldo também, que tem dificuldade de dominar a bola? É isso que eu não entendo. Para que você traz Everaldo? Mas Everaldo não é investimento mais. Rapaz, eu acho que porque se você... entenda, vou explicar de Everaldo. Se você vender o Everaldo e o Fluminense ainda está te pagando a prazo, e aí você traz Everaldo, o dinheiro que você receber do Fluminense como empréstimo, você está investindo num dinheiro que você deixa de receber para você trazer um cara que, para mim, o círculo acabou. Você viu o gol que ele fez agora? Ele furou a bola. Ele dominou e furou a bola e depois tentou na segunda, fez o gol. Ele driblou o goleiro. Com um chute furado. Velho, para mim é um erro. Daquele goleiro não pega mais nunca. Velho, eu sei que,
Eu não quero alertar, eu não sou aqui Fábio, pessimista. vamos parar de monopolizar, que a gente está monopolizando. A gente vai ler o chat aí para a gente. Também. E a gente tem que ler a galera aí. O Jackson, ainda não vou ler todo o seu, não, viu, pai? Acho que é só um seu, viu? Fábio, eu não consegui botar na tela aqui, eu só consigo ver esse vídeo no celular e não consigo trazer para a tela. Eu vou ver se consigo mais tarde para poder trazer mais. Para botar à noite. À noite a gente tenta colocar. Que é bem interessante, viu? Apareça, se você puder, apareça para dar uma força, Jair. Se puder, eu vou ir para mostrar esse vídeo também. Vou tentar falar com o velho rabugento para ver se ele vem também. Vou ser bem breve aí para Fábio eu continuar lendo o chat. Eu acho o seguinte, diante dessa vitamina de informações, de opiniões aí, eu acho que o que prevalece mesmo, que todo mundo quer, que todo torcedor do Bahia quer, é que o time consiga ser campeão, sabe? É claro que um ali mais conformado com a dose homeopática, outro ali mais efervescente, querendo logo um título, um desempenho do Bahia em campo, né? E é isso. Tem outros ali muito camaleão, camaleão, vai na onda ali do desempenho. Se o Bahia tá bem, é o melhor time do mundo. Também quando o Bahia perde uma partida, é o pior time do mundo. Então, ele se adapta à situação do Bahia para elogiar ou para tecer crítica, né? Então, é isso. Mas eu não acredito que realmente tem dentro do seu coração, tem na sua memória ali, que é torcedor do Bahia, que não almeja um título, sabe? A gente sabe, tem uns que entende que o elenco está enfraquecido esse ano, não está a ponto de ganhar uma competição, mas vamos ver no que vai dar. Você trouxe aí agora há pouco a questão do CT, né? Ah, não, o CT é bom, é ruim, aquela coisa toda. O problema é que eu não consegui entender muito foi a justificativa, né? Que também aquilo ali, se tem batedor, se o Bahia ficasse ali parado no trânsito, esperando, não tem batedor, rapaz, esse negócio de longura, essa coisa assim, não consegui entender. Comprar um CT e gastar o dinheiro, poderia esse dinheiro ser todo investido no CT que o Bahia já tem, mas isso, eu continuo insistindo, se lá dentro do Bahia tem especialista, tem os melhores profissionais, pelo menos essa é a impressão que eles passam, né? Que é uma coisa, os melhores estão ali reunidos, então vamos ver no que vai dar. E eu estou aqui torcendo para que o Bahia seja o mais breve possível, já que tem os melhores, os profissionais têm que vir título o mais breve possível. Né? Então, é isso. Eu quero o Bahia em 2026 vai ser campeão de um título relevante. Libertadores, Brasileirão ou Copa do Brasil. Né? Para mim, isso aí de boa. Eu continuo acreditando. Não iniciamos ainda a Copa do Brasil, né? Já iniciamos a Libertadores, sofremos um revés na primeira partida, ok, tem como reverter. No Brasileirão, iniciamos bem, já com 2 triunfos e um empate. E agora, né? Vamos ver aí no que vai dar no final do ano com esse elenco aí. Mas valeu, vamos lá, Fábio. Vai ler as mensagens, vai encerrar, como é que vai ser aí? Bom, eu vou passar a falar o nome da galera aqui, infelizmente a gente tem que encerrar. Mas leia os membros. Os membros do canal a gente vai dar força. Vou falar o nome aqui: Jackson Endel, Carlos Vitor, torcedor do Vitória, Cian Ribeiro, grande, está falando que deu prazo para testo aí, tá, o caloteiro, João Gilberto, os membros que eu vou ler, o Sérgio Furquim aqui, ao contrário, o título não se marca a data, a gente sabe disso. João Gilberto, Jackson Endel, GSG, Juscelino está muito bravo ultimamente, Tiago Alves aqui chegando dando boa noite. O Botafogo comprou e não pagou o City. É sério? Isso aí é caloteiro. Eu não estou falando da estrutura do planejamento do Grupo City. O que eu estou falando é em relativo a dentro do campo.
Barrutz aí, dando aquela moral. Galera, vai 8 horas agora no Barrutz, hein? Tá faltando meia hora aí para começar a super terça no Barrutz lá. O Bahia tem 94 anos e 3 de City. Eu estou lendo ao contrário, de baixo para cima. Ele está falando primeiro, esse título nunca iriam mais acontecer com a associação. Esquece a associação, Furquinha, estamos em outra era. É Bahia Nova Era. Cian Ribeiro, eu não comparo mais com a associação, esqueça a associação. Eu analiso o que a gente tem de campo, de planejamento e tudo. E eu acho que é bem organizado o Bahia, em termos de estrutura total. O que me surpreende é não ver a qualificação de 25 para 26, na minha opinião. Na minha opinião, né? Cada um tem sua opinião. Eu não sei se que vai acontecer amanhã, quanto mais em anos. Eu quero que passe devagar, pois o futuro logo não. Eu também quero que passe devagar, que eu estou ficando velho toda hora. Joselito Dias. E se passa rápido, eu fico mais velho ainda, né? Então, passe devagar para eu desfrutar meu restante de anos que ainda tenho de vida. O City não vai mudar a rota e rotina deles por eles terem um processo anos aprovado da prática. E ninguém quer dizer isso, não. A gente quer só um time competitivo todo ano e ganhar título também, né? Jackson, você está todo ruim para antes do City. Aí está falando com o Jackson, Joselito, deixa eu ver aqui mais de Furquim. Esqueça. Esse aqui a gente já leu. Mais um aqui. A torcida do Bahia virou um muro de lamentação. O fato é, sem um grupo City não existia. Mas não vamos comparar, né, velho? Esquece isso aí. O restante a gente já falou. Galera, 8 horas. 8 horas temos no Super Bahia o Super Terça no Barrutz. Vai lá, prestigie no Barrutz. E Ronilson chegando aqui, Ronilson Gomes chegando com a gente aqui também, dando uma boa noite a todos. Jusceline, tendo que você falou da final, que vale o resultado, beleza, concordo. Mas Fábio está certo, não evoluiu, temos que um conjunto de organização do time, isso sustenta, o quê? Substituto para Everton. Mas eles sabem disso, eles vão ter que trazer, alguma hora tem que trazer. Vamos lá, não tem, despedida. Fábio, no Brasil não tem substituto para Everton. Com a mesma qualidade não tem, não. Você vai ter que tentar um que se aproxime um pouco melhor. Ou até mudar o sistema, né? Para favorecer, sei lá, ser mais reativo, transição rápida, que isso ganha título também, né? Quem diz aí, o Corinthians ganhou 2 títulos aí, segurando a onda, tomando sufoco e vai lá e ganha. Washington, considerações finais para a gente ir embora? Quase 2 horas, pai. É isso aí, não, vou agradecer, Fábio, vou agradecer aos amigos aí que chegaram com like, chegaram nos comentários, foram tantos comentários hoje aí, muito obrigado a todos mesmo, valeu, e o Celino também chegou aí para enriquecer aqui o Fala Nação, né, Fábio também, muito obrigado, Fábio, aí pela companhia, né, nesse bate-papo diário que a gente tem, de segunda a sexta, né? Peraí que eu consegui, viu? Uhum. Então, E aí, valeu. Só para falar aqui, ó, Furquim falou, o substituto para Everton Ribeiro, Arrascaeta e Depay. São características diferentes, viu, Furquim? São bons jogadores, mas características... Vai lá, Washington, termine. Não, é só para finalizar mesmo. Valeu, tamo junto. Aí, amanhã é quarta-feira, amanhã não teremos o Fala Nação, amanhã temos aquecimento e, né, mais alguma coisa, Fábio? E tempo extra. Tempo extra. Deixa eu encerrar com isso aí. Pronto, jogue duro. Vai lá, jogue duro aí. Tá sem áudio, hein? Eu até tirei aqui para ver. Tá sem áudio mesmo. Por que eu tô sem áudio? No vídeo mesmo. Você chega embaixo ali, ó, no vídeo embaixo. Já vi. Aperta ali no vídeo. Embaixo aí, bem. Embaixo aqui, ó. Não, embaixo. Embaixo ali onde tá a letra, aí no cantinho, aí. Mais para baixo um pouquinho. Aí, aperta aí. Aí. Agora tá saindo. Pronto. Uhum.
arremesso lateral. Coloque outro para cobrar. Se ele pegar a bola, ele que vai ter que cobrar. A mesma coisa para faltas e tiro de meta na defesa. Falta para a defesa, se o jogador pegar a bola para cobrar a falta e desistir, a FIFA não quer mais isso. O objetivo é ganhar tempo, agilizar o jogo. Inclusive com o jogador que precisa de atendimento médico. Jogador que cair no chão e precisar de atendimento médico, a FIFA quer que ele fique 2 minutos fora do campo para retornar. O objetivo é inibir jogador que peça atendimento médico. O jogo tem sido muito parado por causa desses motivos. Outro ponto importante, o VAR. O objetivo da FIFA é aumentar a atuação do VAR. Hoje, são só para 4 situações. Gol, não gol, pênalti, não pênalti, cartão vermelho direto e identidade do jogador. A FIFA quer incluir outros itens, desde que o árbitro não precise ir ao monitor. Decisão rápida. Que o VAR comunique o árbitro de campo. É isso. Tiro de meta é escanteio. Se o árbitro errar, marcar tiro de meta e for escanteio, o VAR vai falar para ele: opa, corrige isso aí, marca escanteio. E o contrário também. Marcou escanteio e era tiro de meta, o VAR avisa. Também, em caso de expulsão, segundo cartão amarelo. A FIFA quer incluir isso no protocolo do VAR. Se o jogador merecer o segundo cartão amarelo e for para a expulsão, o VAR vai interferir. E se o árbitro mostrar um segundo cartão amarelo errado, expulsão no jogador, o VAR vai interferir e falar: corrige esse cartão, sem necessidade de ir ao monitor. Qualquer novidade que tiver nas alterações da regra da FIFA e pela International Board, nós vamos trazer aqui no R7. A FIFA está preparando um... Pronto. Vamos lá, galera. Até mais, se Deus quiser. À noite, hein? Até mais. Valeu. Valeu, Tamo junto. valeu. Tamo junto. Um abraço.